acho que o meu interesse pela moda, assim, ela está dentro de um interesse maior que a fotografia. Então isso se acentuou mais, quando eu estava trabalhando na Folha de São Paulo, também como editor, como repórter fotográfico e produzi muitas fotos também no estúdio, né. Nós herdamos um estúdio fotográfico que era da House, da Folha. Como eu escrevia também sobre fotografia da Ilustrada, o interesse aumentou, né, e eu sempre gostei da parte visual. Então, quando você pensa no David Bailey levando o modelo para a rua, rompendo com tudo aquilo, criando ligações entre o cenário e a modelo, né, o próprio Avedon também na mesma linha, já na década de 40, você imagina, né, que é o que hoje estão fazendo no mesmo jeito. No fotógrafo de moda para o artista, ela se deu já há muito tempo, né, ou até mais nos trabalhos também mais criativos de editoras, de grandes publicações, que têm um papel fundamental dentro dessa escolha da fotografia, como a Franca Suzane, né, tutoriais dela, políticos e tudo, mencionando nomes especiais aí, como Steven Meisel, Bruce Weber, o Peter Lindenberg, né, que romperam e criaram escolas, né. Hoje você pode chamar isso de uma certa escola. Mas no Brasil aconteceu da mesma maneira, né. O brasileiro, o fotógrafo de moda brasileiro, muitos deles também saídos da fotografia, o fotojornalismo, né, naquele início, eh, antes que nós tivéssemos revistas importantes de moda. Fotografia de moda, ela é uma fotografia criada em conjunto, criada a muitas mãos, a muitos olhos, a muitas sensibilidades, né, a muitos a muitas vontades, quer dizer, cria-se um personagem, cria-se uma história, e aí esses profissionais, a editora de moda, stylist, o maquiador, e o fotógrafo, evidentemente, estão em conjunto criando essa imagem. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem que apresentar aqui no podcast, né. A nossa conversa não será só com os fotógrafos excelentes que nós temos. Eu acho que a fotografia, de um modo geral, ela não se faz sozinha. Por exemplo, né, vindo para o Brasil aqui, ótimo pacote, por exemplo, genial. Mas se não fosse a Bia Fighter, por exemplo, a grande editora de moda editora, Diretora de arte. brasileira, que é muito mal conhecida no Brasil, aliás, mas lá fora ela é celebrada, infelizmente é assim que acontece no Brasil às vezes. E aí levasse, desse esse espaço para o outro estar fundo da maneira estimulando a criatividade dele, né, e outros fotógrafos, né, até internacionais, muito conhecidos, como é o caso da Leibovitz, né, a ideia da foto John Lennon com a Yoko Ono deitada na cama celebrizou aí no Leibovitz a ideia da Mia Farrow, né, que era uma carioca genial, que também mudou um pouco a cara das revistas brasileiras. Essa imagem ela estava na capa da Rolling Stones. Isso. Quando a Bia fez a mudança gráfica da revista Rolling Stone, e é Rolling Stone. E ela fez também a mudança gráfica da Vanity Fair, outra revista, eh, bíblia do setor, né. A fotografia ela é uma evolução, então ela vai fazer 200 anos, basicamente, quando teoricamente dentro de uma data que se estima, né, em 26, em Epsi, com a janela da casa, imagem da janela da casa dele. E até desde então, a gente fazendo, né, ressignificando, né. Se você pensar que hoje você olha um trabalho daquele fotógrafo italiano, Paolo Rovers, Ah, conversa. pô, Uhum. se você olha um trabalho hoje
em Paulo Roberto, por exemplo, né, os modelos que ele usa, aquele Bosca para fazer os tutoriais dele, você vai ver que isso tem muito de parecido com os modelos da Julia Margaret Cameron, que eram do início do século, final do século XIX e início do século XX. Quer dizer, nós estamos sempre trabalhando um pouco essa ressignificação em diferentes frentes, né. E como toda arte, no final, é um resgate, a gente precisa conhecer a história do segmento, a gente precisa conhecer os fotógrafos representativos do segmento para poder até falar: "Puxa, esse é o caminho", né. Agora eu estou falando até com fotógrafos novos que estão aí nos ouvindo, mas que falam: "Ah, precisa estudar", é preciso estudar, Sim, né. A fotografia de moda, como qualquer outro tema, é preciso estudar, é bom, preciso conhecer. E esse é um pouco o o nosso papel aqui, né, Juan. bueno, O que a gente quer estimular também, além de um resgate, de conhecer os nossos fotógrafos de moda. Eu acho que tem muito pouco dessa informação nas redes, né, tem muito pouco para onde você olha. Você pode comprar um livro e tal, mas tem pouco. Acho que no Brasil a gente tem muito pouco de conhecimento sobre a nossa cultura, de um modo geral, de né. um modo geral, de um modo geral. Já estou há quase 30 anos trabalhando com a moda brasileira, né, saindo como editora de moda de revista, passando por um escritório, criava revistas customizadas, e hoje tento fomentar mesmo todos os projetos que eu trago, que eu crio, que eu envolvo de alguma forma, é esse resgate para a história da moda e todos os setores que envolvem, né, todos os segmentos que envolvem essa história. E pela influência, né. Eu Pela acho então, eu acho que a fotografia de moda influencia demais, o nosso estilo, né, o nosso estilo de vestir até, né. Ela representa o comportamento daquele momento, né, ela, vamos dizer assim, destaca comportamentos. É muito interessante ver o percurso da fotografia. não foi à toa que, né, fotógrafos foram além da que estavam fazendo com a imagem, se tornaram eles mesmos personagens, né, o caso do David Bowie, por exemplo, o próprio Everton, a Diane Arbus, e Chris Webber, né. Hoje você vê uma propaganda da Calvin Klein, ou dia, né, uma propaganda da Calvin Klein, feita pelo Bruce Weber, na casa dele, com os cachorros dele, na paisagem que ele vive. Quer dizer, isso é a pura aceitação de que é o personagem fotógrafo dentro da moda, ele também é um criador, é um criador de imagem. Então, é o interessante da fotografia de moda é perceber também, você percebe as nuances do fotógrafo, né, a assinatura dele. Isso, sabe, ela tem uma ligação muito com eles próprios, né. Sim. Quando eu comecei a pegar, comprar, fotografia brasileira e tudo, teve uma capa da revista Eles, fotos que eram dele, né, e coisa que tem até conservei por muitos anos, hoje a coleção está na biblioteca da faculdade. E era um figo, entendeu, era um string life de um figo aberto, cortado no meio, extremamente sensual, mas ao mesmo tempo delicado, que era uma imagem do Miro, lá no livro dele, se eu não me engano, tipo, publicado. Também, quando a gente consegue passar o nosso, né, de nós, fotógrafos, aquilo que nós estamos fazendo, isso é que importa, né. Fotógrafo que você chama para realizar um trabalho, para realizar um editorial, para realizar uma imagem, pra contar uma história, ele precisa sentir aquilo, precisa fazer parte dele. Não pode ser qualquer fotógrafo. Então esse é o grande malabarismo, né. Eu acho que essa é a grande sensibilidade de um diretor de revista, um editor, né, de um stylist.
quando eles chamam um profissional para fazer um trabalho. Encontrar esse parceiro, né, esse parceiro que vai, contar a história da forma que ela está, como como a gente deseja expressar. Eu me lembro que uma vez, né, conversando, ele falou da experiência dele nos Estados Unidos, e ele me falou uma coisa que não falou: "Olha, tem uma experiência que lá tem uma coisa que não tem, né, que é o diretor de criação, então aí não tem isso". Então não é o editor de moda, não é o editor da revista, Sim, no Brasil aqui é o diretor de arte, a a editora de moda. etapa. E essa etapa ela é crucial e é isso, fotógrafo e não aquele. Então a gente deixa um pouco aqui a vontade de conhecer um pouco mais sobre a nossa fotografia de modas, a fotografia de moda no Brasil. E os nossos fotógrafos, que são incríveis, grandes criadores, né, de imagens, os novos também, que a gente vai ver por aí, a gente vai descobrindo, vai trazer aqui também para conversar conosco, as editoras. A gente quer oferecer isso, né, a gente quer oferecer um pouco sobre essa fotografia de moda no Brasil, quer resgatar essas histórias, quer também trazer essas mentes sensíveis, né, esses olhares sensíveis, pra que a gente, entenda melhor a importância da nossa fotografia de moda, a importância desses fotógrafos não, mas desses profissionais. Venham nos ouvir, É isso aí. esperamos